amores da nossa EJA, etapa 6, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo em paz aí com cada um, com cada uma. A gente está aqui de volta para a gente fazer mais esse momentinho, né? Onde a gente continua sempre aquele bate-papo que foi iniciado na nossa aula ao vivo na sexta-feira, né? 9 horas de uma sexta. Só os fortes estão aqui comigo, não é verdade? Na nossa aula ao vivo. Então, a gente na aula passada, na nossa última aula, onde estivemos aqui tete a tete, a gente fala um pouco, né? Continua essa conversa acerca do eu estudante, a importância da escola para o projeto de vida. E hoje nós estamos ainda trabalhando esse tema transversal, né? A gente vem trabalhando acessibilidade e conquistas da comunidade surda em especial. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está se referindo apenas aos cadeirantes ou às pessoas da comunidade surda, como está sendo colocado aqui para vocês. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente também fala, né, de todas as pessoas que precisam de condições especiais para participar de uma determinada situação, de uma determinada coisa, de um determinado projeto, tá bom? De uma determinada atividade ou de um determinado ambiente. Então, isso é acessibilidade. Dar acesso a todos, a todas, a todes, né? Então, falar também como essa acessibilidade ela deve chegar para todo mundo. Tá certo? Então, gente, a gente traz nessa temática, né? Como eu falei na nossa primeira aula, a gente conversou acompanhando esse momento de que também nesse mês de setembro, a gente já está hoje, eu estou gravando essa aula no dia 9 de setembro, na sexta-feira do dia 9. Então, você pode estar assistindo mais adiante, né? Mas hoje, né, assim que começa o mês de setembro, a gente também já começa a nossa campanha, né? Tem uma vinhetinha especial sobre o Setembro Amarelo. Então, esse Setembro Amarelo é uma data instituída, um mês inteiro de uma cor bem vibrante, bem alegre, né? A cor que é onde a gente representa o sol com todo o seu brilho. E aí, esse Setembro Amarelo é para trazer também essa possibilidade de abrir o diálogo acerca da depressão, da ansiedade, do suicídio, das dificuldades que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, passou ou passa acerca das nossas questões emocionais, né? E quando a gente não cuida dessa nossa saúde emocional, a gente fica muito vulnerável. Então, quando a gente fala mente sã em corpo são, a gente de fato precisa conhecer que o corpo adoece, mas o corpo adoece também quando a mente, a cabeça, o juízo, como a gente costuma dizer. Meu Deus, meu juiz aqui, eu falo muito, meu Deus, meu juiz está fininho aqui, está fininha, porque eu já estou agoniada com alguma coisa, Então, essa saúde mental, ela passa por todos esses aspectos das questões emocionais da gente, né? Quando a gente sofre algum abalo, quando a gente passa por alguma dificuldade, às vezes não consegue lidar com uma frustração, tudo isso é observado dentro da nossa saúde mental, tá certo? É importante olhar para a saúde mental da mesma forma que a gente olha para a saúde do nosso corpo, tá? O nosso intelecto, as nossas emoções, né? A nossa psique, ela precisa de cuidados também. Existem coisas que desgastam muito a gente emocionalmente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, a conversar sobre isso, né? Entender que tem pessoas que estão à disposição, mesmo que a gente não saiba, né? Então, é importante, por exemplo, se você tem um amigo, uma amiga, um parente, um aderente passando por uma situação de dificuldade, se coloque à disposição. Diga, olha, se você quiser conversar,
eu estou aqui para te ouvir. E quando a gente for ouvir, tentar fazer essa escuta ativa, não ficar se metendo, opinando. Às vezes a pessoa só quer botar para fora. Então aprenda a ouvir, boca fechada, ouvidinho e coraçãozinho aberto, para ouvir com empatia, com respeito, as angústias dos outros, né? Então as pessoas, elas às vezes até se envergonham, né, de falar um pouco dos seus problemas, porque às vezes o que parece um problema gigante para mim, para quem está me escutando pode parecer uma bobagem. Mas nem por isso a gente deve minimizar as situações e os problemas que as pessoas passam, porque só quem está na pele que sabe como sente cada situação que passa, né? Então, aproveitando ainda esse Setembro Amarelo, que foi comentado na primeira aula, né, na aula ao vivo do dia 9 de setembro, a gente também falou sobre acessibilidade. A gente deu um exemplo de uma criança, do Ebert, que fazia o primeiro ano do ensino fundamental, um menino surdo, que era dito por alguns professores desinteressado, que por mais que a escola tivesse ofertado a disciplina e os intérpretes, né, de Libras para essa criança, ele ainda assim não queria, né, ele não estava ainda na vibe, ele não estava afim daquele negócio. E uma professora chamada Josi, aqui de Teresina, aqui de uma escola pública de Teresina, teve a sensibilidade de perceber que toda a vida que a escola oferecia apenas para o Ebert, né, essa alternativa de ensino, né, de ensino-aprendizagem, essa criança ficava mais retraída, porque ele se sentia mais diferente ainda, porque só ele precisava de Libras e o resto da turma não. E aí o que é que a professora fez? Pois o negócio é o seguinte, é Libras para todo mundo. Achei incrível, Libras para todo mundo. Então todo mundo da turma vai aprender Libras. A gente vai criar uma disciplina e aí toda a turma vai aprender. Menino, pois disse que essas crianças adoraram, aceitaram o desafio e no final das contas estavam com certificado de proficiência, né? Com certificado de proficiência em Libras nível 1, nível iniciante, mas já começavam a se comunicar com essa criança. Então, imagine vocês, por mais que a escola tenha dado aquela alternativa, não era o suficiente para ele ser incluído na turma. Ele estava integrado, mas não estava incluído. Então, a criança precisava dessa inclusão, precisava ser acolhido pela turma, mas era difícil porque eles não conseguiam se comunicar. Agora que todo mundo se comunicava, aí o negócio foi ficando mais tranquilo para ele e ele melhorou o seu desenvolvimento, o seu desempenho, né, na escola. Então, gente, é muito massa quando a gente percebe, né? E depois eu perguntei o que era mais legal na escola. Aí vieram várias respostas, inclusive a merenda, os relacionamentos, as temáticas, né, e as experiências que passamos, né, nesse contexto, nesse âmbito escolar, durante tanto tempo da nossa vida, né? Então, quando você vai parar para pensar, poxa, eu tenho 36 anos, eu comecei a estudar com 4, meu pai começou a estudar com 7, hoje está cada vez mais cedo, né, o período que a gente entra na escola. Comecei a estudar com 4 anos, então, quando eu fiz 34 anos, já fizeram 30 anos que eu estudo. Olha só, então presta atenção. Aí a gente passa boa parte da nossa vida nesse ambiente de ensino, de aprendizado, né? A gente passa uma parte dessa nossa vida nesse contexto de se relacionar com pessoas que estão ali com alguns interesses em comum, outras não, e aí você vai buscando, né? Quem são as pessoas que vão se aproximar mais, quem você vai manter mais distante. Aí a vida vai levando a gente pelos nossos caminhos, né? E a escola sempre ali presente. Professora mulher tem 2 de estudo. Estudo, minha gente. Quem é professor não para de estudar, não. A gente está toda hora caçando
coisa para a cabeça da gente, ó, para entrar e ficar. Então, por isso que eu digo que há mais de 30 anos estou nessa labuta de estudar, né? Desde a escola do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que foi quando eu graduei, pós-graduação, mestrado, agora eu estou fazendo especialização. Então, a gente não para de estudar. Quando você decide escolher uma carreira que tem relação com o ensino, com a academia, né? Então, ok, mas tem outras situações que você encerra no ensino médio, vai para o técnico, encerra no ensino superior e vai trabalhar sem ser na educação, né? Não tem interesse em seguir alguns estudos, mas a verdade é que a gente sempre está estudando e a escola é a pedra fundamental para implementar aí o início, né, dos nossos conhecimentos de uma forma geral. Tá certo? Então, ó, vem comigo que a gente vai voltar para os nossos slides, porque eu estava contando uma história maravilhosa para vocês, que já era uma segunda história acerca de obras de arte numa escola. Vem nos slides comigo, vamos lá? Valendo. Olha só. Essa turma, né, a gente está hoje falando sobre o projeto de vida no nosso componente curricular. Opa! Deixa eu voltar aqui, nosso componente projeto de vida. O tema transversal que já aparece na nossa aula de hoje, falando sobre acessibilidade e conquistas da comunidade surda, comigo, professora Amanda. Tá certo? Então, eu tinha começado a falar para vocês sobre essa turma, né? Em uma escola municipal de ensino fundamental, lá em São Paulo, capital, né? Um artista chamado Alexandre Truff, de São Bernardo do Campo, chamou 6 amigos outros para participar de um projeto chamado Todo Canto. É um projeto de arte urbana. Por isso que a gente fala, né? O que o grafite pode ensinar a uma escola. Então, o projeto de arte urbana Todo Canto, nem Viptic, Frazão, aqui está toda a galera dele, né, que foi fazer as artes, para deixar uma contribuição nas paredes das salas de aula. Então, olha só, nessa oportunidade, nessa ocasião, a escola chamou esses profissionais para fazerem artes, né, nas paredes de suas salas de aula. E olha aí o resultado, hein? Grafite em sala de aula, que é parte do projeto de acolhimento da escola em São Paulo. Aqui essas fotos são de arquivos pessoais, né, das pessoas que estavam lá fazendo a arte, fazendo parte desse momento de quase que a inauguração. Gente, olha o tamanho desse mural. É massa demais, né? Não dentro de uma sala de aula, já pensou? Seria maravilhoso se isso fosse em todas as escolas, hein? Então, olha só o tamanho desse mural, mostrando, inclusive, algumas peças de xadrez, né? O peão, o cavalo, você observa que está fazendo alusão às peças de xadrez, essa obra de arte, né? Então, as crianças aí empolgadas, entusiasmadas com essa novidade nas salas de aula, ó. Minha sala está muito massa agora, porque tem um grafite lá, um muralzão gigante, dá para tirar um monte de foto massa. Então, você cria aí uma autoestima, né, para essas crianças, cria aí uma sensação de pertencimento maior, de orgulho de fazer parte desse ambiente. Então, é isso que essa arte tem feito nessa escola, né? Então, aqui um segundo mural, um segundo painel mostrando o grafite do artista Fake em sala de aula, né, da mesma escola em São Paulo. Ao final do projeto, ele doou uma tela que hoje está no refeitório da escola. Tá aí, lindo também. Arte grafite, arte das periferias, né? Arte de rua, que hoje ganha um mundo aí nas galerias mais diferentes e também as paredes, né? Os murais das escolas. Linda demais. Então, a gente vai começar a trocar ideia agora. Na opinião de vocês, como a história contada pelo texto na abertura da aula se relaciona com a qualidade de aprendizagem dos estudantes? Vamos anotar aqui que essa daqui vai ser a atividade 1 de vocês hoje. Dessa nossa aulinha aqui gravada, tá? Então, vocês vão anotar essa resposta e vão trazer
para os professores e professoras da mediação para valer como frequência. Essa é a primeira atividade, vão ter outras. Então, vamos dar aqui 2 minutinhos para vocês darem, né, fazerem a anotação da resposta da primeira questão. E aí eu vou passar adiante, tá? 2 minutinhos na tela, valeu! Muito bem, então a gente começa. Na opinião de vocês, tá? Como a história contada pelo texto, essa história do grafite nas escolas, na abertura da aula se relaciona com a qualidade de aprendizagem dos estudantes. Olha só, gente, para a gente ter uma boa aprendizagem na escola, a gente tem que ter vários aspectos, né? Eles vão passar por coisas importantes dentro desse ambiente, como a própria estrutura. Ou seja, a estrutura de uma escola que recebe uma arte nas suas paredes, ela fica mais atraente, né? Mais atrativa, aumenta a sensação de pertencimento, né? De orgulho, de fazer parte e por aí vai. Além disso, é um grande presente, né? Um estímulo aos estudos e também ver que há possibilidade de seguir na arte, fazendo trabalhos belíssimos, enfim. Várias são as situações, mas que a aprendizagem, ela está relacionada com aspectos interessantes. E além de tudo isso, tem a questão do próprio acolhimento. Então, o aluno que recebe um presente desse nas suas salas de aula, gente, ele vai se sentir muito querido, muito bem-quisto, né? Quando a pessoa é muito querida pela escola, eles vão se sentir importantes, vão se sentir acolhidos. Então, isso melhora também a qualidade de aprendizagem desses estudantes, tá certo? Vamos fazer a segunda agora, ó. Como as características do espaço da escola contribuem para o aprendizado. Eu acho que eu até já dei um spoilerzinho, mas mais 2 minutinhos para a gente responder a segunda e já já nós voltamos. Valendo!
Muito bem, gente. Então, como é que as características desse espaço da escola vão contribuir para o aprendizado? Minha gente, olha só, veja bem. Você entra numa escola, aquele ambiente ele precisa estar limpo, os materiais precisam estar inteiros, não é para estar nada quebrado. Os banheirinhos, ó, funcionando, com bastante papel higiênico, por favor, né? De preferência para as meninas, para os meninos, né? Que também precisam. Tem que ter espaço, tem que ter, para mim, uma escola, um lugar, qualquer lugar que seja, ele tem que ter planta. Estruturalmente, uma necessidade estrutural para mim. É muito hostil um lugar sem planta, minha gente. Um lugar sem planta, ele não tem, assim, aquela coisa, sabe, que traz assim você para perto, pelo menos eu, né? Então, o lugar para mim tem que ter verde. Se não, por favor, não bota. Se não tiver, bota. Então, olha só. Como é que essas características podem contribuir para o aprendizado, né? Então, uma estrutura que uma estrutura que traga segurança, né? Segura. Uma estrutura que o aluno entra na escola e se sente seguro. Uma estrutura limpa. Organizada. Né? Contribui para tudo isso aqui que foi dito na primeira questão e aumenta, melhora o aprendizado, tá certo? Essa estrutura da escola é extremamente importante, né? A estrutura física, um pátio onde você tenha espaço, onde o vento corra, um lugar onde você se reúna, ter onde sentar com seus colegas na hora do intervalo. Se tem as carteiras, minha gente, se eu não tenho nem carteira para me sentar, como é que eu vou assistir aula, como é que eu vou aprender se eu não estou sentado de forma confortável, organizada, confortável? Num calor desse, professor, o ar-condicionado da minha sala está todo quebrado, como é que aprende? É difícil, dificulta bastante, né? Então, essa terceira questão eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, porque exige, né, que vocês reparem algo especialmente na escola de vocês, tá bom? E a gente também pode deixar a terceira e a quarta para que vocês façam de forma subjetiva e vocês entreguem, como a gente combinou, para os professores da mediação, tá bom? Então, olha só, vamos continuar aqui essa sequência de trocas, né, de perguntas. Qual é o verdadeiro papel da escola na vida de uma pessoa? Qual a importância da escola na formação do cidadão e na preparação de uma criança ou jovem, ou seja, esse jovem também adulto, né? Como é o nosso caso aqui na EJA, jovens e adultos, né? Lembrando que tem muitos adultos jovens, né? Então, esse tipo de questionamento pode nos levar a diversos outros pontos a serem abordados, né? A escola tem uma grande importância e responsabilidade na formação de um cidadão. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos pensar primeiro e entender o verdadeiro porquê da escola existir. Por que a escola existe? Será que ela existiu sempre do mesmo jeito? Ela sempre foi assim como a gente conhece? Ou algo mudou desde sua existência para cá? Então, hoje a gente sabe que essa escola ela existe com um objetivo, né? De inserir, de colocar as crianças e os jovens e os adultos em um círculo social também. A gente fala disso desde o nosso momento ao vivo, né? Onde ela irá conhecer estranhos,
obedecer regras, vamos criar uma rotina, né? Todo dia fazer coisas que ela sabe o dia, a hora, o momento de fazer. Essa criação dessa rotina, lá quando a gente é criança, vai servir a gente a ter limites, a pensar no outro, né? Nas nossas ações, nas consequências. Além disso, um dos fatores mais importantes da escola é transferir o conhecimento às pessoas e passar os conceitos básicos da vida em sociedade, né? Que é isso que a gente chama de socialização. Desde o seu início até os dias atuais, a escola conseguiu moldar-se e adaptar-se às tendências tecnológicas do dia a dia. Com isso, essa escola foi mudando aos poucos para conseguir ser um local adequado para a transmissão de conhecimento. Mas antigamente as escolas elas não eram assim não, elas não eram inclusivas, elas não estavam nem aí. Se tu fosse uma pessoa preta, tu não podia nem entrar na porta, não podia passar nem na porta. Inclusive tem uma imagem de uma mulher, que hoje é uma mulher, mas no tempo era uma menina. A primeira menina negra a pisar numa escola nos Estados Unidos. Tem uma foto fortíssima dela escoltada por policiais. E olhe lá, ela era uma criança. E isso gerou uma onda, né, de revoltas, de complicações ali naquela escola por conta da presença de uma criança negra naquele ambiente. Então, a escola nunca foi, aliás, desculpa, nem sempre foi esse grande mar de rosas que hoje a gente fala de inclusão, de desaprender preconceitos, né? Desaprender situações de opressão, de rotulação, de bullying. Então, hoje a escola está assim, mas ela não era inclusiva. A escola era para filho de rico, era para gente branca. A escola, o ensino superior, era para quem tinha dinheiro, era para filhos de famílias abastadas, ricas. Não era como é hoje, né? Então, hoje o acesso é para todos e todas e todes, tá bom? Então, olha só, nos primeiros anos escolares, a escola tem um compromisso com os alunos, um compromisso de socialização, que é o que a gente já está falando desde o começo da nossa aula, né? Isso vai acontecer porque, em um primeiro instante, os aspectos básicos que devem ser passados aos alunos são os conceitos de convivência em sociedade e respeito. Tudo isso antes mesmo de iniciar a verdadeira alfabetização e a transmissão do conhecimento. Então, em primeiro lugar, é a socialização, tá certo? A socialização é necessária para compreendermos como a vida funciona. O indivíduo, seja criança ou seja jovem como vocês, né, jovens e adultos, necessita, desde cedo, saber quais são seus direitos e deveres. E isso aqui é o que a gente chama de cidadania. Meu Deus, que negócio que ficou esquisito. Deixa eu fazer aqui com marca-texto, que fica mais bonitinho. Então, isso é que a gente chama de cidadania, tá bom? Vamos adiante, então. O que é essa cidadania? A cidadania refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa ou um povo num determinado território. Então, ela se classifica, se divide entre outros tipos, outros aspectos desse conceito, e a gente traz aqui alguns exemplos para vocês. A cidadania política, a garantia de direitos, a participação política, votar, ser votado, organização em sindicatos e movimentos sociais, né? Hoje é uma cidadania que está ameaçada por causa dos fanatismos, né? A gente está vendo pessoas matando outras pessoas, agredindo outras pessoas por conta de um direito que cada um tem, né? De participar, de votar, de ser votado, caso você seja candidato. Isso é um direito que é assegurado por legislação, né? E as pessoas estão confundindo muito as coisas, tá certo? A cidadania civil, né? A garantia de direitos relativos à liberdade, seja ela de expressão, de locomoção,
de credo, né, de religião, da pessoa expressar sua fé da forma que ela acha melhor, de outras liberdades individuais. A cidadania social, quando a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana. Então, aqui a gente já vai observar que é um respeito aos direitos humanos, direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde, à educação. Isso aqui são direitos de todos os seres humanos. Todo e qualquer ser humano tem direito de se alimentar, tem direito a um trabalho digno, tem direito a ter uma casa, uma moradia, não pode estar à toa no mundo. Ao lazer, a se divertir, ter um tempo para se cuidar, inclusive, né, da saúde, a educação e tudo mais. Então, isso é direito da gente, viu? Isso é direitos humanos, né? A história. Ah, direitos humanos só serve para preso. Minha gente, olha, se você se considera um ser humano da espécie Homo sapiens, os direitos humanos vão servir para você também. Não é para bandido como o povo vive falando, tá certo? Então, observe o que faz parte dessa cidadania social. Garantir os direitos relativos à dignidade da vida humana. O respeito aos direitos humanos. Olha tantos. Ao trabalho, a comer, a morar, a ter lazer, a ter saúde, a ter educação. Tudo isso faz parte desse aspecto. E aí, quando a gente fala essas coisas, a gente não está tirando da nossa cachola e das vozes da nossa cabeça, como a gente costuma ouvir na internet, não, né? A gente tem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. São documentos, né? São parâmetros que existem em documentos, documentos que vão mostrar para a gente qual o caminho que a gente deve seguir, né? Vão direcionar como acontece a educação, tanto a educação fundamental, né? A educação do ensino médio, tudo isso tem alguns parâmetros a serem apresentados para vocês, tá? Então, a gente, quando vai lá para o ensino fundamental da gente, relembrando aqui, né? O MEC, em 1998, mostrou que o objetivo da escola era fazer com que vocês, estudantes, compreendessem a cidadania com participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis, sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, né? Respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Isso aqui é para a gente ser capaz na escola, né? Agora não, isso aqui já era para estar todo mundo ligado, porque isso aqui é lá do ensino fundamental. Posicionar-se de maneira crítica, responsável, construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o código como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. E ainda conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como um meio para construir progressivamente, devagar e sempre, a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência do país. Então, a gente só consegue ser um verdadeiro patriota, se a gente conhece a nossa história, para a gente saber quem é que a gente deve ovacionar, quem é que a gente deve jogar no bueiro nessa história toda. Então, a gente precisa conhecer as características do nosso país, desde antes da colonização, durante a colonização, depois da colonização. Tudo isso faz parte do que somos, né? E do que passamos, do que vivemos, de algumas das nossas experiências, tá? Só isso ajuda a gente a construir a nossa identidade. Ainda temos aqui, conhecer e valorizar a pluralidade, a diversidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como os aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseadas em diferentes culturas. Ou, desculpa, é diferenças culturais mesmo, tá certo? De classe social, de crenças, de sexo, de gênero, de etnia ou de outras características individuais e sociais. Olha que essa escola já mudou muito, não foi? Antigamente não podia nem entrar pobre, nem preto, indígena, Deus me livre, né? Não podia não. E hoje em dia a escola é tudo isso aqui. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente. Vocês, nós que estudamos, né? A gente tem que se perceber assim mesmo. Eu faço parte, eu dependo e eu transformo o ambiente. Identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo até para a melhoria desse ambiente. Desenvolver o conhecimento, né, ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Tá certo? Então, a gente vê aqui, olha só, isso aqui é uma parte do que a gente até hoje estuda no nosso projeto de vida, né? Autoconhecimento, autoestima, autogestão, a gente conheceu esses termos aqui nas nossas aulas de projeto de vida. Conhecer o próprio corpo, cuidar do corpo, valorizar e adotar hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, agindo com responsabilidade em relação à sua saúde, à saúde coletiva. Usar as diferentes linguagens verbais, musical, matemática. Olha as inteligências múltiplas aqui, né? Inteligências múltiplas. A setinha aqui, né? Trazer isso aqui para a sala de aula, né? E vocês compreenderem essa multiplicidade de formas e habilidades de saber. Saber utilizar diferentes fontes de informação para adquirir e construir conhecimentos, questionar a realidade, formulando problemas e resolvendo esses problemas. Para isso, usando pensamento lógico, criatividade, intuição, capacidade de análise crítica, né? Selecionando procedimentos, verificando sua adequação. Então, vocês vão fazer isso aqui agora, olha só, nossa atividade para casa. De acordo com as nossas discussões na aula de hoje, qual é a função social da escola? Lembrando que essa é a atividade 2, nós temos ainda a atividade 1, que foi passada para vocês, né, no decorrer da gravação dessa nossa aula. Eu mostrei para vocês que vocês devem, né? Vamos buscar essa atividade aqui, ó. Responder essas questões aqui. 1, 2, 3, 4. Está na página 12 dos nossos slides. Essa é a nossa primeira atividade. E a nossa última atividade, essa aqui, né? A atividade 2, que está na página 20 dos nossos slides. Então, a gente fala um pouco, né, sobre essa escola, sobre inclusão, sobre a comunidade surda, né? A gente falou ainda sobre a arte na escola como uma forma de acolhimento dos alunos que beneficia o aprendizado, tá? E aí, de acordo com tudo isso, você responde essa nossa atividade. Nossos últimos segundinhos ficam aqui para que vocês possam copiar, para que vocês possam se situar aí no que é essa atividade. Entreguem esse material resolvido para os professores e professoras da mediação. A gente se encontra logo mais, tá certo? Nas nossas aulas ao vivo das sextas-feiras, às 21 horas. Então, vou deixar aqui, ó, um beijo bem grande para cada um, para cada uma. Até mais, ó, e tchau, tchau!